o Lula fez uma fala importante hoje sobre a questão do petróleo. O Guilherme separou um trecho, eu peço para colocar aqui para a gente começar com esse mote aí. Coloca aí, Guilherme, por favor. Porque nós não temos uma governança normal nesse país. É algo totalmente inesperado. Ainda ontem, me parece que conseguiram aprovar a CPI da Petrobras. Hoje. Veja, uma coisa absurda, porque a primeira coisa que ele tenta fazer é jogar a responsabilidade da sua incapacidade diuturnamente em cima dos outros. Quando o Pedro Parente adotou a PPI, o preço de paridade internacional, ele não levou para o Congresso Nacional, não foi numa conferência da ONU, não foi no Senado, foi uma decisão do presidente da Petrobras, certamente ouvido o conselho da Petrobras, se é que ouviu, e tomou a decisão a pretexto de que era preciso salvar a Petrobras. Da mesma forma, eles tomaram a decisão de privatizar a BR, dizendo que era preciso ter mais competitividade, e quanto mais competitividade, mais o preço do combustível ia parar. E o preço do combustível não para, na verdade, é de subir. Significa que algo está muito errado nesse país. O Bolsonaro poderia, com uma canetada, como fez o Pedro Parente, obrigar o presidente da Petrobras a reduzir o preço. Ele poderia ouvir o conselho da Petrobras e reduzir o preço. Se ele tivesse qualquer dúvida, ele poderia reunir o Conselho Nacional de Política Energética, o Conselho da Petrobras, o presidente da Petrobras, e ele, presidente, tomar a decisão de que era preciso reduzir em benefício da sociedade brasileira. Não, mas ele faz muita bravata e mantém o preço alto porque ele não quer brigar com os acionistas, que são os que ficam com o lucro que a Petrobras está tendo, que é exorbitante. Nada para o reinvestimento na empresa, nada para melhorar a vida do povo e tudo para os acionistas que estão recebendo dividendos que demorou muitos anos para receber o nosso governo. Porque a nossa prioridade não era só os acionistas, era a Petrobras se transformar numa grande empresa, não de petróleo, mas de uma grande empresa de energia. Eles estão desmontando isso e vão tentar criar todas as confusões possíveis para ver se eles conseguem propor a privatização da Petrobras, quem sabe ainda este ano. Esse foi o discurso do Lula hoje sobre a Petrobras. O Lula já entendeu que a Petrobras ela está no centro do debate eleitoral, debate político. O que você achou dessa fala do Lula, Juliane? Eu achei maravilhosa. Acho que ele conseguiu descrever e traduzir muito bem vários pontos que vários especialistas têm tratado. Mas talvez assim, a melhor síntese que ele fez foi utilizar a expressão "isso é uma bravata", que o Bolsonaro está fazendo, porque ele não pode no sentido político, modificar o elemento mais substancial, que é a política de preços. Ou seja, o Bolsonaro ele modificou, né, o seu discurso, quer dizer, principalmente depois da demissão do general Lula Silva da presidência da Petrobras, e passou, em alguma medida, a tentar lavar suas mãos. Quer dizer, ele retirou um presidente da Petrobras que fazia a política por ele avalizada, que é a política de paridade do preço de importação, que sempre foi uma política defendida pelo Bolsonaro, pela sua equipe econômica, né? Demite o general Lula Silva e passa, a partir daí, a fazer críticas à Petrobras e críticas à excessiva lucratividade que a empresa, né, estaria tendo às custas de uma receita elevada de vendas. Com isso, então, tem as críticas públicas ao lucro exorbitante, a tentativa de modificações no ICMS, na isenção dos combustíveis federais, como uma tentativa de demonstrar para a sociedade que o governo está fazendo a parte que lhe cabe, que é zerando as alíquotas de impostos, e, por fim, agora essa tentativa de criação de uma CPI, demonstrando, né, disputando politicamente esse espírito de que, mais uma vez, o Bolsonaro
está compromissado com resolver os problemas do povo brasileiro, mas são, né, essas coisas, né, o STF, a pandemia, o Congresso, agora os conselheiros da administração, que o impedem de concretizar a sua vontade, que é de dar respostas satisfatórias para o povo brasileiro. Ou seja, o Bolsonaro joga com esses elementos como se ele tivesse vontade política e disposição, mas não tivesse margem de manobra suficiente. Então, isso é uma bravata, e essa bravata tem nome, chama eleição, não à toa vem muito próximo de um período eleitoral, para justamente nublar, né, o terreno e descaracterizar ou não problematizar a fundo que o Bolsonaro teria, sim, instrumentos para lidar com o principal elemento que hoje empobrece a população brasileira, que hoje é a pequena empresa, que é a política de preços, porque é constitucional, é legal, está na lei das sociedades anônimas, o Estado é o acionista majoritário, a Petrobras é uma empresa estatal, mas ele, por um lado, juridicamente poderia e deveria intervir na política de preços, mas, por outro lado, politicamente, isso representa um suicídio político, porque se algum setor ainda se mantém vivo dentro da correlação de forças que sustenta o Bolsonaro, é esse setor ligado aos interesses mais privatistas e ao mercado financeiro, que está ganhando muito dinheiro sendo o acionista da Petrobras. Então, é uma tentativa, mais uma vez, de disputa de narrativa política. É importante explicitar que todas essas medidas são paliativas e não é uma força obscura, oculta, que está cerceando o Bolsonaro de exercer o seu intento de cuidar da sociedade brasileira, mas a sua própria política, que ele é, em alguma medida, também vítima, que é a política que o mantém preso numa lógica extremamente liberal, que hoje cobra o seu preço, que é o grupo que está lhe dando sustentação a essa correlação de forças bastante heterogênea, mas profundamente comandada pelo mercado. Muito bem, Juliane. Pessoal, muito importante que vocês colaborem aqui com o Jornal da Fórum, tornando-se membros do canal, deixando superchats, super stickers, tá? Se alguém quiser fazer uma pergunta para a Juliane, por favor, deixe um superchat, ajuda muito o canal. Ananias, vou fazer uma pergunta para a Juliane, depois eu te passo a palavra. Juliane, eu te chamei aqui, uma das razões, porque, por falar em bravata, também tem uma coisa que também alguns setores políticos estão tentando jogar aí tentando inventar uma narrativa de que o processo de capitalização da Petrobras, ocorrido no final do governo Lula, o segundo governo Lula, né, que foi um maior processo de capitalização da Petrobras, teria sido uma espécie de entrega ao setor privado e seria uma das origens dos problemas que a gente vive hoje, né? Sobretudo o Ciro está repetindo essa denúncia em toda entrevista e a militância cirista acaba repetindo isso. Mas, na verdade, aparentemente houve o contrário. Até eu queria que você explicasse um pouco para a gente, né, que essa capitalização houve, na realidade, um aumento da participação do governo na Petrobras. Até eu peço para o Guilherme colocar aqui, primeiro, a capa da tese da Juliane. Né? A Juliane, ela é economista e ela estudou sobre isso, estudou petróleo, a tese dela limites e possibilidades do desenvolvimento econômico na periferia capitalista, a política de conteúdo local no setor de petróleo e gás. Então, ela estudou isso na universidade. Eu não acabei que essa tese é de monografia, mestrado, doutorado, então, melhor ainda. E agora tem um texto agora, que um trecho que a Juliana me mandou, que é um trecho da tese. Eu vou ler aqui. Por fim, ainda no que tange a estatização moderada, imprimida com o novo marco regulatório, o Estado e suas partes relacionadas aumentaram suas participações no capital societário da Petrobras em ações ordinárias e ações preferenciais. Juntas, estas passaram a deter 63,6% das ações ordinárias e 48,4% do capital total, o que antes da oferta pública correspondiam a apenas 57,9% e 39,8%, respectivamente,
com o aumento da participação dos agentes públicos, em contrapartida, ocorreu a diminuição da participação dos acionistas minoritários, notadamente de acionistas brasileiros e estrangeiros via ADRs nível 3. Obrigado, Guilherme. Então, Julia, passo a palavra para você. Eu queria que você explicasse o que houve com essa capitalização, qual foi a consequência dela e por que essa confusão hoje? De fato, essa é uma coisa que tem me incomodado muito e quem me acompanha no Twitter já viu mais de uma vez eu me manifestar em relação a esse tema. Eu acho que pode haver, né, uma série de elementos que dão espaço para crítica no que tange ao que a gente gostaria que tivesse sido a Petrobras. Bom, esse tipo de avaliação cabe, né? Eu gostaria que a Petrobras tivesse sido uma empresa, uma autarquia, né? Uma empresa pública que não tivessem, por exemplo, acionistas privados. Eu gostaria que no governo Lula e no governo Dilma a Petrobras tivesse fechado seu capital. Mas me parece que o Ciro, ele cria uma falsa narrativa, e principalmente quando chega na sua base de sustentação, os ciristas, ela ainda se confunde porque tem um pouco mais ali de pobreza intelectual e às vezes até um pouco de preguiça de consultar os dados e vira um instrumento de retórica para desgastar o governo Lula e para tentar imprimir nessas eleições um caráter liberal para a candidatura do Lula, em contraposição ao que seria o caráter progressista, nacionalista, nacional-desenvolvimentista da candidatura do Ciro. Então, vamos por parte. Quem abriu... Bom, a Petrobras sempre foi uma empresa de capital misto, desde a sua criação lá no governo Vargas. Ou seja, ela sempre teve, né, no seu comando o Estado, mas contou com acionistas minoritários. Isso fez com que a Petrobras ela encarnasse uma contradição em si mesma que nunca foi resolvida, mas que, vamos dizer, conseguiu ser em grande medida contornada. Qual é essa contradição? É uma empresa que, por um lado, nasce para ser uma empresa vocacionada para concretizar os interesses nacionais, sobretudo da busca da soberania energética, ao mesmo tempo que nasce como uma empresa que precisa concretizar interesses de ordem microeconômica, ou seja, precisa ser lucrativa, porque precisa remunerar os seus acionistas minoritários. Então, é uma empresa que ela tem um comportamento bifronte. Ela precisa ter, né, lucro, precisa ter um compromisso empresarial e, ao mesmo tempo, precisa concretizar objetivos de ordem nacional. Esse comportamento pendular entre uma face mais estatal e uma face mais de mercado sempre foi solucionado com o poder que o Estado Nacional jogou sobre os seus objetivos com essa empresa. Ou seja, durante todo o governo Vargas, os governos nacionais desenvolvimentistas, os próprios governos militares, a Petrobras sempre apresentou uma face mais estatal e no governo Fernando Henrique uma face mais de mercado. Foi no governo Fernando Henrique que a Petrobras abriu seu capital para acionistas estrangeiros na Bolsa de Valores de Nova York e, portanto, se submetendo a uma série de diretrizes e constrangimentos do campo, né, da sua atuação e da sua eficiência que a Petrobras passou a ter que adotar porque está, né, citada, lotada na Bolsa de Valores de Nova York. E isso foi o Fernando Henrique, muitas vezes também acreditado ao governo Lula. O que o governo Lula fez? Em 2006 para 2007, foi descoberto o pré-sal. Para descobrir o pré-sal, a Petrobras fez um investimento de ordem bilionária, porque ela precisou, além dos estudos geológicos, perfurar a camada de sal. Para perfurar a camada de sal, a milhões de quilômetros, ela precisou de muito empenho de recurso. Para o pré-sal se tornar comercializável e começar a haver produção e aumento da produtividade, a Petrobras demandava muito mais capacidade de investimento. O que o governo Lula fez? Uma nova rodada de capitalização, mas na Bolsa de Valores brasileira, na B3. Essa capitalização foi o que? A Petrobras lançou ações que, em grande medida, foram compradas pelo Estado, ou diretamente pela União,
ou pelos braços do Estado, como o BNDES Par e o Fundo Soberano. Juntas, a União, mais as suas ramificações, ampliaram as ações ordinárias, que são aquelas que dão direito a voto, mas também ampliaram as ações preferenciais, que são aquelas que têm direito a receber os dividendos gerados pela Petrobras. Por outro lado, como eu falei ali na tese, se reduziu, sobretudo, a participação estrangeira na empresa. Portanto, é isso que eu chamo de estatização moderada, né? Uma série de mudanças microjurídicas, com a mudança no regime de partilha, saindo do regime de concessão, e com a capitalização, que aumenta, e somado à cessão onerosa, que dá direito, né? O Estado capitaliza a Petrobras e dá o direito à empresa a extrair preferencialmente, né, de forma sem concorrência e licitação, toda uma área específica do pré-sal. Isso deu ao Estado maior controle político sobre a Petrobras e foi isso que permitiu, inclusive, que a partir de 2010 ela pudesse ter decisões de investimento e decisões de preço sobre receita de vendas que fossem muito mais amortecedoras dos preços internacionais e do repasse dos preços internacionais do que seria a lógica do acionista minoritário, que é a lógica do ganho no curto prazo. Então, é muito importante derrubar esse mito de que a capitalização, porque tem esse nome capitalização, e porque foi abertura de capital em bolsa de valores, que isso teria significado a subordinação dos interesses da Petrobras e do povo brasileiro aos acionistas minoritários e teria aberto caminho para isso que a gente vive hoje, que é a captura de uma empresa estatal para interesses dos seus acionistas minoritários. Quem fez isso foi o governo Temer e, sobretudo, o governo Bolsonaro, que foram vendendo as ações da União na Petrobras, ficando praticamente só com o que cabe ao governo e praticamente nada ao Fundo Soberano, ao BNDES Par. E hoje a União tem ali em torno de 51%, é só o limite legal para que ela ainda se torne uma empresa estatal, e chegou a ter, na verdade, 64,25% das ações com direito a voto na empresa, o que permitiu que a Petrobras fosse, na verdade, um instrumento da política de desenvolvimento econômico durante esse período. Muito bom, Juliane, muito bom, né? Entendi muita coisa. Ananias, quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Vou fazer um comentário em cima do que o Juliano falou, que tem um detalhe que às vezes é esquecido pela mídia, que é olhar os nomes indicados ao Conselho. 3 deles, quando o Silvio e o Luna saíram, estão lá desde 2019. O governo vem indicando os mesmos, ou seja, não tem esse afã de mudança de política. Se você quer mudar uma política que aquelas pessoas votam, e que a gente sabe das reuniões quase sempre é unânime, né? Aí o presidente do Conselho Administrativo era um almirante. Tiraram um almirante e colocaram outro, da mesma geração. Mais um companheiro do ex-ministro de Minas e Energia, como era o antigo. Ou seja, não muda a estrutura. E eu estou dizendo não muda a estrutura dos indicados. Ou seja, o governo continua mantendo os mesmos indicados, uma postura, pessoas iguais. Né? Não há de se esperar mudança radical. E aí, só fazer um comentário rapidinho, que a Juliana falou de eleição. Eu acho que a eleição é um fator, mas eu acho que a lei do ICMS, por exemplo, eu acho que tem muito mais a ver com o lobby das empresas distribuidoras. Você tem um instituto combustível legal, que é basicamente um instituto de lobby, que ele defende quase aquela mesma política desde 2020. Né? E o Danilo Forte, que foi o autor do projeto, do Ceará, assim como o presidente do instituto, ambos foram companheiros de campanha em 2018 no Ceará, o general Guilherme Teófilo, presidente, CEO como governador, e ele como deputado federal. Ano passado, tem uma medida provisória que ele propôs uma alteração sobre preço de combustível, comercialização de combustível também, e que na justificativa ele usa exatamente os dados do ICL. Né? Ou seja, ele esteve em eventos do ICL, no Forte, ou seja, e quem é que compõe o ICL? Raizen,
que é uma empresa da Shell, com outra sócia brasileira do Ceará, como Teófilo e Danilo Forte, Ipiranga, Braskem, Vibra, que é Vibra PR, é a mesma coisa, ou seja, tem eleição? Tem, mas eu acho que houve uma oportunidade de mercado, digamos assim. Foram oportunizar e utilizaram a eleição como... Porque tem um estudo, a Juliana pode até confirmar isso, entende bem, em que o diesel, por exemplo, com a nova lei do ICMS, pode subir em 12 estados o preço. Né? Porque tem lugares que o ICMS seria mais baixo, e agora com... Ou seja, eleitoralmente isso é suicídio. Porque você subiu o preço do diesel em 12 estados, aí você subiu, além da percepção de aumento, você sobe a inflação, porque diesel onera muito os preços das coisas por causa do transporte. Tem isso mesmo, Juliana? Pode acontecer isso? É uma possibilidade? É uma certeza? A subida do diesel? Sim, a Petrobras está estudando um novo repasse, porque há uma defasagem, né, em torno de 12%, ainda que precisa ser compensado, precisa, né, na lógica da paridade do preço internacional e do preço de importação. E esse aumento que está sendo previsto para o diesel, se não me engano, é de 4,5%, ele já anularia por completo os ganhos ali na casa de centavos, que seria do congelamento das alíquotas de ICMS, que estão hoje na casa dos 25%, né, suprimidas ou retiradas, trazidas todas para o valor de 17%. Então, na verdade, seria, né, uma política de soma zero, quer dizer, você desonera, você reduz o imposto, mas um aumento dos preços no maior formador de preços, que é o preço que sai da refinaria, tem potencial de, numa só tacada, reduzir todo esse ganho, né? O Bolsonaro, me parece, está tentando segurar o máximo possível esse aumento para que ele não atrapalhe eleitoralmente nesse período. E agora ele, né, se revolta, ou enfim, faz alguma tentativa de demonstrar descontentamento com o conselho de administração da empresa, mas que ele mesmo escolheu. E escolheu, inclusive, optando por ampliar a base de conselheiros ligados ao mercado financeiro, inclusive ligados a outras empresas na área de petróleo e gás, que têm interesse, inclusive, no que a gente chama de porta giratória, que é na coleta de um conjunto de informações, experiência de gestão da Petrobras, inclusive lobby com uma série de políticas, por exemplo, de venda de campos, vendas de refinarias, que depois vão ser abocanhadas pelas empresas, que o seu prêmio como gestor numa empresa pública vai ser CEO de uma empresa privada. Lembrem, né, acho que 2 casos aqui vale a pena ser mencionado. O Roberto Campos, o Castelo Branco, confundo, são tantos. O Castelo Branco, ele era presidente da Petrobras e hoje ele é CEO da 3R Petroleum, né? Uma empresa que, inclusive, praticamente não existia no Brasil, e hoje ela é bastante consolidada na área de exploração de petróleo em campos terrestres. Campos terrestres estes que foram comprados pela Petrobras no período em que o Castelo Branco presidiu a empresa e colocou esses campos à disposição dessas empresas. Pedro Parente é o responsável pela criação da política de paridade do preço de importação, que, para ser legitimada socialmente, precisou que a Petrobras deixasse de refinar uma quantidade expressiva de petróleo em território nacional. As refinarias da Petrobras chegaram a atuar com uma capacidade ociosa de em torno de 30%. A Petrobras se retirou da importação de combustível, abriu o mercado concorrencial para essas empresas. Hoje a gente tem mais de 400 empresas importadoras de petróleo. Isso não existia no mercado doméstico, porque quem importava o combustível demandado, que não era suprido pela Petrobras em território brasileiro, era a própria Petrobras, e hoje a gente tem essa figura das empresas importadoras. Pedro Parente hoje é presidente do Conselho de Administração da Sul Petróleo, que é justamente uma importadora de petróleo. Podemos citar
mais uma série de outros casos de pessoas que saem justamente de conselho de administração, muitas vezes de altos cargos, como são a presidência da companhia, e depois vão atuar justamente nas empresas privadas que são, né, concorrentes da Petrobras. E o que me surpreende também é que o Bolsonaro, inclusive, acionou o CAD para tentar fazer uma política de redução dos preços. E veja, o CAD, ele regula um pouco ali o preço de concorrência, né? Geralmente o preço mínimo de concorrência. Um preço baixo o suficiente que você não pode adotar para que você não quebre outras empresas, principalmente quando se trata de uma empresa que tem um poder de monopólio de fato pela elevada integração. A Petrobras, ela atua com preço máximo. Eu nunca vi chamar um preço de mercado ou de preço de atração de investimento quando você coloca esse preço no nível máximo. É completamente ao contrário do que se estuda em teoria econômica, né? Geralmente o preço que atrai é um preço ligado, claro, à estrutura de custos, mas um preço mais vantajoso. Acionar o CAD é completamente equivocado se for pensar no que é a própria dinâmica da concorrência, né? E da concorrência via preços, mas mais uma tentativa do Bolsonaro provavelmente sinalizar aí para a sociedade de que ele está preocupado e acionando órgãos de gestão da concorrência, porque ele, enfim, não pode fazer nada com a Petrobras, mas está preocupado com a regulamentação desse mercado, uma grande balela, né? Sabendo justamente o que o Lula falou, né? Ele não tem coragem e vontade política suficiente, porque tem esse compromisso selado com setores que hoje ganham muito dinheiro às custas do empobrecimento da população e de uma Petrobras cada vez mais apequenada, porque hoje o que ela investe é menor do que os custos de depleção e depreciação e amortização também do patrimônio. Então, é uma empresa que, aos poucos, ela vai se apequenando. Ela não só não investe para ampliar a capacidade produtiva, mas ela não investe nem o suficiente para recompor aquelas perdas de capital próprio que ela tem.